galera, beleza? Bom, o assunto de hoje são as classes funcionais, também chamadas de funções orgânicas. Então, certamente você já viu algum filme, alguma série, onde foi apresentado uma estrutura, uma molécula muito grande, contendo diversos átomos, além de carbono e hidrogênio, átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e até os metais. Então, quando nós temos a presença de um átomo ou um grupo de átomos que caracteriza a molécula com algumas propriedades, nós chamamos de função orgânica, certo? Bom, então as funções orgânicas ou essas classes funcionais, elas vão reunir moléculas que têm uma estrutura semelhante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Falando em álcool, então o combustível de muitos veículos ou os carros flex são abastecidos com etanol, certo? Então o etanol tem essa estrutura aqui, ó. Bom, se você notar na molécula do etanol, nós temos a presença de uma hidroxila OH. Então, o etanol, a gente vê, ó, 2 carbonos et, terminação ol. Então, essa terminação dá uma referência para nós de como é o grupo funcional. Então, a nomenclatura da molécula, ela nos faz permitir desenhar a molécula com precisão, certo? Por exemplo, quando nós vamos temperar uma salada, nós colocamos vinagre, que é uma solução de ácido acético, certo? Então, essa terminação do ácido acético, esse ico, né? O ácido terminado em ico, você consegue montar a estrutura desse ácido, tá? Então, a nomenclatura ela é muito importante para você construir a molécula com facilidade. Por exemplo, quando nós vamos remover o esmalte das unhas, né? Antigamente, os removedores de esmaltes eles tinham acetona. Acetona é uma molécula que pertence à classe das cetonas. Beleza? Bom, então, vou colocar para vocês aqui, ó, dá uma olhadinha nessa tabela muito grande. Aqui a gente tem um panorama geral de todas as funções, todas as classes funcionais com seus respectivos grupos funcionais, certo? Então, nós começamos com as funções oxigenadas, aquelas que contêm hidroxila. Então, nós temos o álcool, temos o fenol, temos o enol, certo? Depois, nós temos as funções oxigenadas, temos aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, o éster, o anidrido. E aí nós teremos as funções nitrogenadas, que tem oxigênio e nitrogênio, que seriam as amidas, certo? As funções exclusivamente nitrogenadas, que são os nitrocompostos, as aminas e as nitrilas. Algumas funções com enxofre são os tiocompostos, ácido sulfônico, o tiocompostos ou tióis, né? Enfim, temos uma série de compostos formados por cadeias carbônicas ligadas a outros elementos, até com o próprio metais, são os chamados organometálicos. Beleza? Bom, então nós vamos começar essa aula de hoje vendo as funções oxigenadas que contêm hidroxila na molécula. Tranquilo? Então se liga no vídeo aí. Bom, galera, agora então, funções orgânicas oxigenadas são aquelas moléculas orgânicas que contêm um átomo de oxigênio em sua estrutura. Tranquilo? Bom, vamos começar com a função álcool. Então, a função álcool é toda a cadeia carbônica que possui um OH, um oxigênio ligado, a um átomo de carbono saturado. A função álcool ela está muito presente em nosso dia a dia, tanto na limpeza de superfícies, na limpeza das mãos com álcool gel, nos perfumes, ok? E até nas bebidas, tá? Então vamos lá. A nomenclatura do grupo funcional álcool tem a terminação ol. Então, se você recordar como nós dávamos o nome, ó, por exemplo, a cadeia de um carbono emete, né? Então aqui seria o metanol, ok? Aqui, ó, 2 carbonos et, ligação simples etanol. E aqui, 3 carbonos, propanol. Como está no carbono 2, então a terminação ol, você precede a terminação com o número indicando a posição do grupo funcional.
Então, é um grupo funcional que caracteriza a função. Curiosidade, né? O álcool propan-2-ol, também chamado de isopropanol. Por quê? Porque é o radical isopropil, lembrando de cadeias ramificadas, ok? Então, o nome comercial, né, usual do álcool, você tem o álcool metílico, álcool etílico, álcool isopropílico. Então, você vai colocar a terminação ílico e o número de carbonos aí, a estrutura da cadeia carbônica, beleza? Bom, e os álcoois podem ser classificados de acordo com o número de hidroxilas presentes na molécula. Então, se a gente classificar de acordo com o número de hidroxilas, vai ficar assim: monoálcool é aquele que só possui uma hidroxila na molécula, e o poliálcool é aquele que possui mais de uma hidroxila, duas ou mais, em sua molécula. Normalmente, quando uma molécula possui duas hidroxilas, ela é chamada de diol ou um diálcool, tá? Então, possui duas hidroxilas. Ou um triol ou um triálcool, que possui três hidroxilas. Então, lembrando que quando nós tivermos uma cadeia, um poliálcool, o poliálcool ele só é estável quando as hidroxilas estão em carbonos vizinhos. No mesmo carbono, elas são instáveis, ok? Bom, e a segunda forma de classificar é quanto ao tipo de átomo de carbono que a hidroxila está ligada. Quando a hidroxila está ligada em um carbono primário, eu vou chamar de álcool primário. Quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, eu vou chamar de álcool secundário. E quando a hidroxila está ligada a um carbono terciário, nós chamaremos de carbono terciário. Então, isso vai fazer com que o álcool tenha uma reatividade diferente. Lembrando que não existe álcool quaternário, porque o quaternário está ligado a 4 outros carbonos. Tranquilo? Bom, então quando a molécula ela é insaturada e possui um grupo funcional hidroxila, OH, a função é chamada de enol. Os enóis são instáveis. Eles se convertem em cetona e aldeído, dependendo da posição onde essa hidroxila se encontra, né? E a dupla e a hidroxila se encontram, o tipo de carbono ligado. Então, o grupo funcional, ó, então você vai ter uma insaturação e a hidroxila está ligada no carbono insaturado, tá? Então, a diferença do álcool para o enol é essa. A hidroxila no álcool está no carbono saturado e no enol ligado diretamente ao carbono insaturado em dupla ol hidroxila, certo? Beleza. Então, a nomenclatura é só colocar a terminação enol indicando a posição da dupla e da hidroxila. Coloquei aqui um exemplo, ó. 1, 2, 3 carbonos é prop. Na posição 1, ligação dupla em. E a hidroxila no segundo carbono, 2-ol. Então, aqui a gente tem o prop 1, 2-ol. Certo? Prop 1 em 2-ol. Então, aqui embaixo, só mostrando, né, nós não vimos cetona ainda, mas é o próximo assunto. Né? Então, aqui a gente tem a conversão do enol em cetona. Então, sempre que nós tivermos aí a hidroxila num carbono secundário do enol, nós teremos uma cetona, carbono secundário. Se fosse no carbono primário, nós teríamos um aldeído que também será visto na próxima aula. Tranquilo? Bom, aqui nós temos a função fenol. Então, a função fenol ela é muito parecida com a função álcool, mas tem uma diferença muito importante. É uma função oxigenada, uma semelhança, né? Só que a hidroxila, o OH, está ligada a um carbono aromático, um carbono que faz parte do anel aromático, certo? A nomenclatura também vai ser a terminação ol. Então aqui, por exemplo, ó, radical fenil com a terminação ol, é o fenol. Aqui nós temos o metilfenol, como é a posição 1 e 2, lembra a posição 2? Orto. Então poderia ser 1,2 metilfenol ou orto, ou apenas o metilfenol. O metilfenol é chamado de cresol. Então a posição orto, então este é o orto, cresol ou apenas o cresol. E aqui nós temos o radical naftil, naftil com a hidroxila, terminação ol. Como nós temos a posição beta, então é o beta-naftol. Tranquilo? Se tivesse
nesse carbono próximo à junção dos dois anéis aromáticos seria o alfa-nafitol. Beleza? Bom, pessoal, agora a função éter. A função éter, ela possui oxigênio entre carbonos, sendo o seu grupo funcional. Então vai ser uma cadeia heterogênea, certo? Bom, então a nomenclatura nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Você vai pegar o nome da cadeia mais simples, que eu grifei de laranja aqui, mais a terminação oxi, mais o nome da cadeia mais simples, que eu grifei de verde, mais a letra O, certo? Então vai ficar assim, ó. Aqui a gente tem um radical metil, oxigênio e radical etil. Então aqui eu tenho a cadeia met e et. Cadeia metil, né? O met é mais simples, certo? Então vai ficar met da cadeia mais simples, mais o oxi, beleza? Cadeia mais complexa, et, e a terminação O. Então vai ficar metoxietano, ok? Bom, a nomenclatura usual, ela vai ser da seguinte maneira. Você vai chamar de éter, vai colocar o nome da cadeia mais simples, o radical da cadeia mais simples, mais complexa, e a terminação ico. Então vai ser um éter metil etílico. Beleza? Bom, então agora que nós vimos as funções álcool, fenol e éter, então vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouquinho a nomenclatura, né, e o reconhecimento dessas funções orgânicas. Beleza? Então se ligam os exercícios. Bom, então aqui é a primeira molécula, para a gente dar o nome. Então a gente vai olhar a cadeia principal, então a maior sequência de carbonos, está aqui. Grupo funcional mais próximo do início da cadeia, então agora muda a prioridade, primeiro o grupo funcional, depois a ramificação. Nesse caso, o grupo metil e a ramificação, ambos estão no carbono 2, certo? Então o nome vai ficar 2 metil, 4 carbonos na cadeia principal, but, ligação simples entre carbonos, an, e na posição 2 tem hidroxila, que é a terminação ol, certo? Bom, então a segunda molécula, ó, a gente pega a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, certo? De novo, ó, prioridade agora do início de cadeia, função orgânica. Então a hidroxila está no carbono 2 e o grupo metil no carbono 4. Tanto o grupo metil como a partida da dupla, certo? Então a nomenclatura começa, ramificação, posição 4 tem um grupo metil. A cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Ligação entre carbonos é a dupla. Então, a dupla parte do carbono 4, 4 em, e na posição 2, ol, certo? Então, é o 4 metil, pente 4 em, 2 ol. Bora lá. Terceira cadeia. Opa, nós temos uma hidroxila ligada ao benzeno diretamente, ao carbono aromático. Então, aqui nós temos um fenol. Então, o grupo funcional é a posição 1, 2 e 3. Esse é o radical etil, certo? Etil. Então, nós teremos aqui, ó, posição 3, 1 e 3, lembra a posição meta? Então, nós podemos chamar de meta, ou vamos chamar só de M, para ficar melhor aqui, ó, senão vai ficar muito grande. M etil fenol, certo? Ou a gente pode chamar de 3 etil Bom, vamos lá então. Eu puxei aqui para a esquerda, senão não ia caber, tá? Então vamos lá. Agora, para terminar, ó, oxigênio entre carbonos é um éter, certo? Beleza. Então, o radical da esquerda é o etil, et. Radical da direita é o propil, prop. Radical mais simples é o et, então ele recebe a terminação oxi, este oxigênio aqui do meio. Então vai ficar etoxi.
E o nome da cadeia mais complexa, propano. Então, você vai pegar sempre cadeia mais simples, com a terminação oxi, e a cadeia mais complexa, com a terminação normal de hidrocarboneto ano, tá? Beleza? Então, também poderia chamar de éter etil propílico, joia? Então, aqui a segunda cadeia principal, sequência de carbonos, na posição 2. A hidroxila, então vai ser o pentan 2-ol. Bem fácil, né? E aqui embaixo, outro éter. Que radical que é esse mesmo? Ó, 3 carbonos ligados pelo do meio. É o isopropil. Isopropil. Isoprop. Prop, 3 carbonos. Aqui só tem 2 carbonos. É o etil. Et. Então o nome vai ficar etoxi. Como a gente vai ter isopropano 2-is na sequência, a gente põe hífenzinho aqui, ó. Isopropano. Joia? Tranquilo, então, até a próxima aula. Bom estudo para vocês.